Olá, alunos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui no nosso home office ou na nossa aula remoto e já desejando que vocês estejam bem. Sei que nós estamos ainda nesse período de restrição, mas é importante, nesse momento nós nos isolarmos para que possamos diminuir esse número de contágios e os decretos, tanto municipais como estaduais, prever essa diminuição desse pico, dessa onda que nós estamos sendo atingidos, mas em detrimento a isso, a obra de Deus não pode parar, o estudo da palavra de Deus não pode parar, e essas aulas elas têm sido até bastante importantes em vídeo, porque aí na sua casa, no conforto do seu lar, você pode estar acompanhando, vendo esse vídeo e fazendo as suas anotações. Bom, antes de qualquer coisa, torcemos para que nas próximas aulas possamos estar de forma presencial. Estou aqui com a sala vazia, só tem eu aqui e, enfim, nós estamos aqui para essa troca de experiências à distância. Pois bem, a aula de hoje nós vamos nos concentrar um pouquinho na vida do apóstolo Paulo e entrar já no mundo das epístolas. Nós já explicamos aqui em aula que dos 27 livros do Novo Testamento, 21 deles são compostos por epístolas, cartas. Já expliquei aqui que o termo epistolé significa manta. Essa manta ela ia em cima das costas de um jumento, de um animal de carga, na época de Cristo. Em ambos as pontas dessa manta iriam bolsões, onde ali era colocado as correspondências, e ali os carteiros da época poderiam fazer as entregas dessas correspondências. Epistolé nada mais é do que carta, ou um recipiente para levar uma carta. Quando nós falamos de carta, biblicamente falando, nós estamos falando de documentos oficiais escritos para a doutrinação da igreja, que nasceu em Atos capítulo 2. Nós, nesses últimos dias, falamos um pouquinho, fizemos aí uma panorama sobre o livro de Atos, e nós entendemos que Atos fala do nascimento da igreja, do desenvolvimento da igreja, da perseguição da igreja e da conversão e da vida e ministério do apóstolo Paulo. Então, tudo isso envolve o livro de Atos dos Apóstolos. E Atos dos Apóstolos é todo o pano de fundo, todo o pano de fundo para o mundo das epístolas. Porque quando nós vamos olhar para um pouquinho para o ministério de Paulo, cada uma das 3 viagens missionárias que Paulo fez, ele vai plantando igrejas, ele vai disseminando o evangelho nessas cidades. E ao fundar uma igreja e instalar ali o evangelho, Paulo ele vai abrindo espaço para que as pessoas, as comunidades, as aldeias venham aderir ao evangelho. E aí nascem igrejas como Filipos, Tessalônica, que mais? Corinto, Éfaso. Então são cidades que Paulo, nas suas viagens missionárias em Atos, acabou fundando, e ali posteriormente ele envia cartas para doutrinar tais igrejas, e essas cartas acabou sendo a doutrina do evangelho para a igreja postulante que acabara de nascer. E também explicamos aqui em aula que essas epístolas, essas 21 epístolas, elas podem ser divididas em 3 classes: epístolas locais,
epístolas gerais e epístolas pastorais. Eu poderia até escrever na lousa, mas nós já falamos isso em outras aulas e certamente a grande parte de vocês já fizeram as suas anotações. Enfim, como eu estava dizendo, essas 21 epístolas, elas são divididas em 3 classes: locais, gerais e pastorais. Elas são consideradas locais porque trata-se de cartas que foram endereçadas para determinado endereço. Por exemplo, cartas locais são as cartas 1ª e 2ª Coríntios, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, né? São cartas que tinham um endereço fixo, ou seja, o conteúdo dessas cartas deveriam ser lidas e os ensinos de Paulo deveriam ser colocados naquela determinada cidade, naquela determinada igreja. Mas quando nós vamos para as cartas gerais, são cartas, são epístolas que deveriam ser distribuídas, lidas de forma geral. O próprio nome diz epístola geral, ou seja, são epístolas que deveriam ser lidas em todas as igrejas ali do Oriente Médio, na Ásia e nas igrejas gentílicas. Ou seja, era uma carta geral, ou eram cartas gerais. São elas como Hebreus, Tiago, Judas, Filemon, 1ª, 2ª e 3ª João, 1ª e 2ª Pedro. São cartas tidas como cartas gerais. E também, por último, nós temos aquela que nós chamamos de epístolas pastorais. São epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, precisamente aos pastores, ou bispos, ou presbíteros, Timóteo e Tito. Então, as 2 cartas de Timóteo e a carta de Tito são cartas tidas como cartas pastorais, porque trata-se de assuntos pastorais, conselhos pastorais. Alguém certa vez declarou que as epístolas pastorais são um diálogo de um pastor, no caso Paulo, para pastores, no caso Timóteo e Tito. Bom, porém, nós sabemos que a maioria dessas cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Dessas 21 epístolas, 13 foram escritas pelo apóstolo Paulo. São elas: Romanos, Gálatas, Efésios, 1ª e 2ª Coríntios, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Filemon, que mais? Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, carta de Tito, foi escrita pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo tem um papel fundamental no mundo das epístolas. Antes de nós entrarmos na carta aos Romanos, que é a primeira epístola que nós vamos estudar, ou fazer um panorama sobre a carta aos Romanos, eu gostaria que vocês pegassem aí a apostila de vocês, na página 19, no tópico 1, nós temos a vida do apóstolo Paulo. Vamos ver alguns pormenores, bem raso, sobre a vida e a conversão do apóstolo Paulo. O primeiro ponto que nós iremos analisar é Paulo antes da sua conversão. Bom, acompanhe comigo aí na sua apostila. Embora alguns aspectos da vida de Paulo são muito conhecidos, não temos muita informação no período concernente ao seu nascimento até o aparecimento em Jerusalém como perseguidor aos cristãos. Ou seja, entre o seu nascimento e ele aparecendo em Atos capítulo 8, perseguindo a igreja, nós não temos informações sobre esse período da vida do apóstolo Paulo, que era chamado de Saulo. Saulo, um nome hebraico, Paulo, um nome romano. Importante nós notarmos essa diferença, constantemente a Bíblia ela faz essa alteração de nomes. Por exemplo, no caso de Abraão,
passou a se chamar Abrão, passou a se chamar Abraão. Sarai passou a ser chamada Sara. Você vai ver Jerubaal passando a se chamar Gideão. Você vai ver Levi passando a se chamar Mateus. E quando a Bíblia faz essas alterações, propositalmente, a Bíblia nos está transmitindo nas entrelinhas uma mudança, não só de caráter, mas uma mudança de personalidade, mudança em relação a comportamento, mudança em relação ao chamado divino. Então, Deus, biblicamente falando, tem essa preocupação de fazer com que aquele passado de determinado cidadão fosse apagado pela nova criatura. No caso, Saulo, o nome hebraico, que vem de Saul, né? Saulo e Saul tem o mesmo significado, me fugiu agora aqui o significado do termo Saulo, mas à medida que ele se converte em caminho ou no caminho de Damasco, ele passa a ser chamado Paulo. Paulo, nome romano, que quer dizer pequeno, ou homem pequeno. E essa mudança tem bastante significado, porque naquele momento era como se Deus fizesse com que Saulo, o judeu ortodoxo, o defensor da lei mosaica, o defensor dos rituais, ele ficasse no passado, e agora Paulo, como um apóstolo dos gentios, porque ele vai absorver esse nome romano, justamente absorvendo essa nova personalidade, esse novo comportamento de alguém que agora passa de perseguidor do caminho para o disseminador do evangelho entre os gentios. Então, quando Paulo assume o nome Paulo, ele está, de certa forma, tendo transitoriedade no mundo gentílico. E próprio Cristo, lá em Atos 9,15, é bom vocês anotarem essas referências, o texto vai dizer que Cristo o chamou como vaso escolhido para levar ele a pregar o seu nome entre os gentios, entre as nações. Então, essa mudança de nome para um nome, do nome hebraico para um nome romano, isso também tem uma ligação para o seu chamado. Continuando, provavelmente houve dois períodos nesta fase da vida do apóstolo Paulo: infância em Tarso e juventude em Jerusalém. Bom, Tarso é a cidade natal, aonde Paulo nasceu, e Jerusalém foi o local aonde ele foi criado. Não se sabe ao certo o período de sua mudança para Jerusalém. Entretanto, sabe-se que desde jovem Paulo se tornara estudante. Também, abre aspas, porque se esperava que todo estudante da lei judaica, além de dedicar-se aos estudos, aprendesse uma profissão manual, fecha aspas. Paulo aprendeu a fabricar tendas, o que mais tarde foi de grande valor para o desenvolvimento do seu ministério. Isso aqui tem um fator bastante importante, porque quando Paulo, tudo indica que ao mudar-se para Jerusalém, ele não só manteria em dia os seus estudos, mas também aprenderia uma profissão. E a Bíblia declara que Paulo era construtor de tendas, ou seja, ele futuramente, após a sua conversão, ele concilia o seu ministério com a sua profissão. Isso aqui é muito importante, porque veja bem, o próprio Paulo vai dizer para Timóteo que o obreiro é digno do seu salário, e de fato isso é bíblico. O obreiro, o pastor, uma liderança na igreja, de um ministério, ele deve ser sustentado pela igreja, com plano de saúde, com um salário. Em contrapartida, esse grande líder, ele fica 100% focado na questão do cuidado das pessoas, do cuidado das almas. Bom, enfim, isso é bíblico. Porém, por causa dos escândalos, por causa dos desvios de valores, Paulo, antevendo essa situação, ele não deixou
de lado a sua profissão. Ele continua construindo tendas, mas continua fazendo a obra missionária. Não que Paulo não foi ajudado financeiramente no seu ministério. Nós vamos ver a igreja de Filipenses ajudando no ministério do apóstolo Paulo. Porém, Paulo ele não abriu mão da sua profissão. Isso aqui é até bom nós abrirmos um parênteses, porque infelizmente nos dias odiernos existem muitos obreiros, muitos pregadores que estão confundindo chamado com profissão, né? Não se preparam, acham que conhecer de forma esporádica a Bíblia e de forma superficial já os torna pregador, e com isso eles podem ser sustentados pelas igrejas que os convidam. Olha o grande detalhe da vida do apóstolo Paulo. Eu estou falando de Paulo. Ele foi um grande missionário, mas não abriu mão da sua profissão, né? Outro ponto que eu queria destacar é que, ainda que ele não abrisse mão da sua profissão, a sua profissão não o impediu de exercer o seu ministério. Isso aqui é fundamental na vida de um obreiro. Não que isso sirva de uma regra geral. Tem obreiros, líderes que podem ser sustentados pelo ministério. Outros escolhem receber o auxílio do ministério e também exercer a sua profissão. Nada contra quem é integral na obra de Deus. Porém, Paulo nos dá um exemplo de que é possível conciliar a profissão com o ministério. E a profissão, o trabalho secular, não impedia Paulo de fazer a obra missionária. Isso aqui é muito importante, porque nós estamos assistindo um cenário de abandono de postos, né? Homens e mulheres que foram erguidos ministerialmente, foram derramados o óleo da unção sobre as vossas cabeças, mas que os trabalhos particulares têm roubado o tempo deles em fazer a obra de Deus. E Paulo está nos ensinando que é possível conciliar profissão com ministério. Isso é importante. Bom, continuando, segundo parágrafo, eu estou na página 19. Quanto ao seu nome, Saulo ou Paulo, quando foi chamado por Jesus, Saulo era um nome judeu, enquanto Paulo um nome grego. Muitos acreditam que Paulo já tinha os dois nomes antes do seu encontro com Jesus, devido à sua dupla nacionalidade. Na verdade, Paulo ele era hebreu por nascimento, mas romano, né, devido ao seu pai, né, que adquiriu a cidadania romana dentro do Império Romano. Bom, quando foi enviado a Jerusalém, tornou-se discípulo de Gamaliel, ou seja, Gamaliel ele é neto e sucessor do grande rabi Hillel. Hillel foi um grande rabino do século antes do século I, e que o seu neto Gamaliel deu sequência à escola rabínica de Hillel, aonde se tornando um dos principais rabinos, aonde Paulo pôde ali aprender aos pés de Gamaliel. Se pudéssemos trazer em uma linguagem simples, Gamaliel ele seria o reitor da faculdade rabínica de Jerusalém, e Paulo foi um dos seus grandes discípulos. Então Paulo, conforme o texto bíblico, ele aprendeu o judaísmo aos pés de Gamaliel. Bom, quando foi enviado a Jerusalém, tornou-se discípulo de Gamaliel, neto e sucessor do grande rabi Hillel, que pertencia a uma escola mais avançada e liberal dentro do judaísmo. O interessante do desenrolar de Paulo e sua influência recebida por Gamaliel é o fato que ocorre no livro de Atos, capítulo 5, do versículo 34 ao 39, quando de alguma forma Gamaliel parece amenizar a perseguição sofrida pelos cristãos. Paradoxal é que seu discípulo Paulo, a partir de Atos 7, persegue ferrenhamente os cristãos. Acredita-se que, por mais influência de sua família do que por influência de Gamaliel, é que com seus próprios termos só pode ser chamado como um rígido fariseu. Bom, todos vocês devem conhecer o texto de Atos capítulo 5,
a partir do versículo 30, eu até aconselho vocês estarem lendo esse texto. Houve uma grande discussão nesse texto sobre o movimento que estava sendo iniciado principalmente por Pedro e João, né? E esse movimento causou um grande alvoroço em Jerusalém, e o conselho de Gamaliel foi que o seguinte: olha, anteriormente surgiram outras lideranças com seus ensinos, com suas doutrinas, e elas não sobreviveram. E o conselho de Gamaliel naquele momento foi: olha, se essa obra é de Deus, ela vai persistir. Se ela não for de Deus, ela vai se disseminar, como fora das outras vezes que outras pessoas lideraram algum movimento contra Roma, contra o judaísmo. E de fato esse conselho beneficiou a igreja de Cristo. E em contrapartida, nós vemos Paulo, que cresceu aos pés de Gamaliel, tendo uma outra postura em detrimento ao do seu mentor espiritual. Se Gamaliel teve um diálogo ameno, apaziguador, naquele momento de Atos capítulo 5, nós vamos encontrar Paulo em Atos capítulo 9, ao avesso de Gamaliel, com autorização da liderança judaica, em busca de cristãos na cidade de Damasco. Veja que, por mais que ele cresceu aos pés de Gamaliel, ele não teve a mesma postura apaziguador do seu mestre em Atos capítulo 5. Isso aqui é importante porque, veja bem, lidar com pessoas é um estado de complexidade, porque por mais que, pegando o exemplo de Gamaliel e Paulo, eles pensavam em relação ao evangelho que estava surgindo de forma diferente. Enquanto Gamaliel era mais apaziguador, Paulo ele era mais ditador. E enfim, eu quero aqui com isso chamar a atenção de que lidar e conciliar ideias é muito difícil dentro do cenário, dentro de um contexto eclesiástico. E infelizmente uns acabam tomando uma postura diferentemente de outro que tem uma postura mais amena. Contudo, todo exagero é prejudicial, tanto de uma parte quanto de outra. Então a ideia aí interessante é conciliar as ideias entre si. Bom, ainda na página 19 nós temos lá no tópico 1.2 o assunto sobre o caminho de Damasco. Acompanhe comigo aí na sua apostila. Essa experiência registrada em diferentes lugares no livro de Atos demonstra sua importância não só na vida do apóstolo, mas em toda a história da igreja primitiva. Abre aspas: apesar de não existir evidência de que Paulo, agora pulei para a página 20, conheceu Jesus durante o ministério terreno, isso aí tem uma referência em 2 Coríntios 5,16, significa tão somente considerar de um ponto de vista humano. A experiência marcante alterou todo o trajeto de sua vida. Uma mudança tão radical de um momento para o outro foi o ponto forte na experiência paulina. Antes inimigo da cruz, agora seguidor da mesma. Esse ponto aqui é bastante interessante porque Atos capítulo 9 acaba sendo o divisor de águas do livro de Atos. Até o capítulo 8 nós temos o nascimento da igreja, o desenvolvimento da igreja e a perseguição da igreja, que culminou com a morte de Estevão. A partir de Atos capítulo 9 nós temos o advento paulino, nós temos o advento Paulo, e de Atos 9 até Atos capítulo 28 nós vamos encontrar ali a conversão de Paulo, a vida, o ministério e consequentemente a morte do apóstolo Paulo. E o capítulo 9 de Atos, como eu disse, é um divisor de águas, porque é a partir do capítulo 9 que o evangelho vai começar a se difundir entre os gentios. Todos aqui vocês sabem e certamente conhecem a libertação, a transformação de Paulo a caminho de Damasco em Atos capítulo 9. E o que chama a atenção é que
esse encontro com Jesus teve algo relevante nesse homem chamado Paulo. Você vai ver também lá no finalzinho de Atos capítulo 7, começo de Atos capítulo 8, que quando Estevão está sendo apedrejado, na sua oração final, ele está de joelhos, sendo atingido pelas pedras, olhando para os céus e declarando que está vendo os céus abertos e o Filho de Deus à destra do Pai o recebendo. E ali ele morre, e as pessoas que estão ali apedrejando Estevão retiram as suas vestes e lançam as suas vestes nos pés de um jovem chamado Saulo. Esse Saulo que vai se transformar em Paulo em Atos capítulo 9. Gente, tente imaginar a cena: Estevão de joelhos, sendo apedrejado, enquanto ele está fazendo uma oração pedindo para que Deus perdoasse aquelas pessoas, porque aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. E na frente de Estevão, quem é que está? Saulo. Saulo certamente é o líder do apedrejamento. A lei judaica dizia que quando alguém recebia a pena máxima de execução à base de pedradas, o autor da acusação, ele seria o primeiro a lançar a primeira pedra contra aquele que recebeu a pena máxima. E se as vestes de Estevão foi retirada e lançada nos pés do jovem Saulo, então tente imaginar a cena de que enquanto Estevão está de joelhos, pedindo para Deus perdoar os seus algozes, olhando para o céu aberto, vendo Jesus à direita do Pai, quem está vendo toda essa cena e ouvindo a oração de Estevão é justamente Saulo. Estevão morre e as roupas de Estevão são colocadas nos pés do jovem Saulo. Quando Saulo está a caminho de Damasco e um clarão, a luz brilhante, paira na sua frente, ele se prostra, se lança aos pés daquela luz, ele ouve uma voz. A voz dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Interessante é a resposta de Paulo em Atos capítulo 9. Ele responde dizendo: Senhor, quem és? Ou quem és, Senhor? Veja que essa resposta de Saulo, mesmo antes de saber quem era que estava falando com ele, mas o chamando de Senhor, remete à importância daquela oração de Estevão na frente de Saulo antes de morrer. Porque Saulo está ouvindo Estevão orar na sua morte de apedrejamento, olhando para cima e chamando Jesus de Senhor. Com certeza aquela morte de Estevão, a oração de Estevão, ficou marcada na mente de Saulo. Quando ele está a caminho de Damasco e tem um encontro com a luz e ele ouve aquela voz, automaticamente ele soma essa voz que ele está ouvindo com aquela oração de Estevão, e ali fica muito mais claro para Saulo quem de fato está falando com ele no meio do clarão. Quando ele chama Jesus de Senhor, é porque certamente aquele momento foi o momento em que ele lembrou de Estevão na sua morte, quando ele orava pedindo para que Deus o perdoasse diante daqueles que não sabiam o que estavam fazendo. Moral da história, eu quero chamar a sua atenção porque Saulo, de certa forma, ele é fruto da oração intercessória de Estevão no finalzinho do capítulo 7 e no começo do capítulo 8 de Atos. Moral da história: Saulo é fruto de uma intercessão. Veja o valor
de uma intercessão. Existem 3 formas de nós falarmos com Deus: oração, clamor e intercessão. O que é oração? Oração é diálogo. E se o próprio nome está falando diálogo, então um diálogo não é um monólogo. Qual é a diferença de um diálogo para um monólogo? O monólogo é quando uma pessoa está falando. Normalmente, esses atores de teatro, quando ele está na oportunidade de falar o seu texto, ali ele está fazendo um monólogo. Mas diálogo é diferente. Diálogo ele só pode ser feito a partir de 2 pessoas. Então, oração é diálogo. Diálogo com quem? Com Deus. E no diálogo, um fala e outro ouve. E de repente o que está ouvindo passa a falar e o que estava falando passa a ouvir. Isso é oração, é um diálogo. Existe a oração em forma de um clamor. O que é a oração de forma de um clamor? É quando aquela oração ela está intensificada. É quando nós oramos e expressamos o nosso anseio, os nossos dramas, com base no choro, no grito, na expressão da alma. E normalmente esse clamor ele pode não ser audível, mas pode ser aquele clamor em forma de mímica, como a oração de Ana lá no templo. Enfim, a oração do clamor eu costumo dizer que é o grito da alma. E o grito da alma no clamor não respeita protocolo, não respeita a homilética, hermenêutica, não tem regras. Porque, veja bem, eu respeito quem faz as suas orações em forma silencial, né? Mas o clamor é o grito da alma, e quem grita ou quem está em forma de clamor é quem está com problemas. Então esta é a oração em forma de clamor. Já a oração intercessória, ela é fundamental para a igreja de Cristo. Por quê? Porque a oração intercessória é quando eu deixo de lado o meu eu, as minhas necessidades, e coloco na oração as necessidades de outro. A oração intercessória é quando eu oro por terceiros, quando eu apresento a causa de terceiros na minha oração. E Estevão, ele não deixou de fazer uma oração intercessória. Quando você pega Atos capítulo 7, no finalzinho, e Atos capítulo 8, quando ele está às vias da sua morte, antes de receber a pedrada fatal, ele ora dizendo: Cristo, Jesus, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. É uma oração intercessória. E naquele momento de que Saulo está encontrando-se com Cristo, ele certamente lembrou deste momento, dessa oração. Então, Saulo é fruto de uma intercessão de Estevão. Veja o valor da importância da intercessão. Isso aí é bom a gente saber. O segundo ponto, ainda na página 20, é a missão entre os gentios. Quando Paulo se converte em Atos capítulo 9, ele vai para Jerusalém conhecer os discípulos, os apóstolos, os 12. Só que quando ele chega em Jerusalém, ele não é aceito pelo grupo dos 12. Pedro, que está sempre tomando partido no grupo dos 12, de certa forma vai recusar e tem dificuldade de acreditar que aquele que há 3 dias antes estavam perseguindo cristãos, consentiu na morte de Estevão, e agora 3 dias depois está de forma eloquente falando da sua conversão, contando o seu testemunho no encontro com Jesus em caminho de Damasco. Ficou difícil para os apóstolos aceitarem a ideia de que aquele homem estava convertido, e aí ele é rejeitado, o seu ministério é rejeitado. É nesse período que Gálatas capítulo 1, versículo 15, 16 e 17, vai dizer que Paulo ele teve que se ausentar no deserto da Arábia. Ele sai desse momento de rejeição em Jerusalém, vai para o deserto da Arábia fazer uma reciclagem
na sua teologia, porque agora ele precisa absorver a graça e abrir mão da lei. Ele fica 3 anos no deserto da Arábia, quando então ele volta para Jerusalém, e aí sim, sem os vícios do ritualismo, sem os vícios do judaísmo, então ele acaba compreendendo a graça, e mais uma vez ele é rejeitado quando ele é abraçado por Barnabé, que foi designado para liderar a igreja de Antioquia, tomou o conselho dos 12 para levar com ele Paulo para a igreja de Antioquia. E vocês conhecem a história. Barnabé acompanha Paulo acompanha Barnabé para a igreja de Antioquia, e lá em Atos capítulo 13, tanto Paulo e Barnabé, eles são separados pelo Espírito Santo para a obra missionária, e a partir de então, Paulo começa a fazer a primeira, depois a segunda e a terceira viagem missionária, fundando igrejas, e essas igrejas vão futuramente receber as cartas ou as epístolas conhecidas como as epístolas do Novo Testamento. Fiz um breve resumo ali sobre a conversão, um pouquinho da vida de Paulo, para entrar na página 21, aliás, na página 22, a epístola aos Romanos. Bom, é muito importante, toda a atenção de vocês agora é pouca neste momento, porque agora nós vamos entrar nas epístolas. Eu gostaria de começar com a epístola aos Romanos, e eu só vou fazer uma introdução para a aula, para o vídeo não ficar muito extenso, para que vocês possam estar acompanhando, e queremos já, na próxima aula, já entrar de vez nas epístolas. Mas, dando uma introdução sobre a epístola aos Romanos, acompanhe comigo aí na página 22. Acredito que essa página 22 trata-se da segunda parte da apostila que vocês têm em mãos. Eu acredito que essa semana nós estaremos já disponibilizando a parte 2 da apostila que vocês têm, que nessa parte 2 já temos ali o mundo das epístolas. Mas começando como introdução à epístola aos Romanos, acompanhe comigo, por favor, essa leitura. Esta carta nasceu de uma paixão pela evangelização entre os pagãos. Como Paulo não fundou essa comunidade, nunca esteve lá, cremos que o mesmo, isso aqui é controverso, tá, gente? Paulo, em Atos capítulo 28, ele está em Roma, depois daquela viagem traumática, do navio que quebra, e ele vai para a ilha de Malta, e depois ele aguarda ali durante 3 meses um novo navio que vai levar ele e os demais presos para Roma, e ali esperar o resultado do seu julgamento, que na verdade foi a sua sentença de morte. Paulo esteve em Roma, mas ele não fundou a epístola aos Romanos. Por que ele não fundou aliás, a igreja de Roma? Veja bem, Paulo, ele é o autor da epístola aos Romanos, mas ele não fundou a igreja em Roma. Muito provavelmente, quando você pega Atos capítulo 2, a partir do versículo 10 em diante, nós vamos encontrar ali uma cidade em Jerusalém cosmopolita, poliglota. Por quê? Porque está acontecendo a festa do Pentecoste. Para quem não sabe, os judeus até hoje celebram 3 grandes festas principais. Existem outras, mas as principais pela ordem: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Em Atos capítulo 2, o texto que narra o nascimento da igreja, no dia da festa de Pentecostes, ou no início da festa de Pentecostes, nós vamos ver que, por ocasião da festa, muitos judeus e muitos gentios que estão morando ou residem em nações vizinhas em Israel vão para o centro de Jerusalém. Se você pegar Atos capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 16, você pode contar aí na sua casa, tem ali pessoas estrangeiras de 16 nações
que por ocasião da festa, um evento em âmbito nacional e também mundial, atrai pessoas do mundo inteiro, judeus espalhados do mundo inteiro, estão ali entre essas 16 nações forasteiros romanos, ou seja, pessoas, judeus, prosélitos, que estavam residindo em Roma, que viajaram de Roma para Jerusalém, atravessaram o oceano, vieram do ocidente para o oriente, por ocasião da festa de Pentecostes, porque esse era um evento de convocação de todos os judeus espalhados pelo globo terrestre. Eles deveriam, pelo menos uma vez na vida, estar em Jerusalém. E em Atos 2:10 diz que estavam ali forasteiros romanos, e por ocasião da festa de Pentecostes, aqueles 120 irmãos, eles foram batizados com o Espírito Santo, e ali estavam alguns romanos que viram aquela cena, e na pregação de Pedro em Atos capítulo 2, aqueles homens, junto com aqueles que vieram de outras nações, perguntaram para Pedro: o que devemos fazer para ser salvos? E Pedro responde, dizendo para eles crer no Evangelho e para ser batizados. Foi o que aconteceu, e muito provavelmente esses forasteiros romanos, de Atos capítulo 2, versículo 10 em diante, foram aqueles que, ao receber o Espírito Santo, serem convertidos e batizados no dia da inauguração da festa, no dia da inauguração da igreja, na festa de Pentecostes, eles levam o Evangelho para Roma, e ali cria-se uma comunidade aonde posteriormente Paulo vai escrever uma carta e vai enviar para essa igreja, é a carta aos Romanos. Está aí um breve comentário para que possamos entrar em detalhes ou em maiores detalhes agora na próxima aula, estudando as epístolas a partir da carta aos Romanos. Espero que vocês tenham gostado da aula e anotem todas as referências, as observações, as curiosidades, aquilo que você não sabia, perdão, e guardem e escrevam aí no seu caderno, na sua agenda. Que Deus em Cristo nos abençoe. Oremos para que tudo isso acabe logo, para que possamos o mais rápido possível estarmos aqui de forma presencial, na presença de Deus, todos juntos, como sempre aqui estivemos. Que Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima aula.